Olá, amigos, amigas, senhores, senhoras e senhoritas. Eu sou o professor Leonardo Dlugokenski e esse é o programa Conexões com a Nossa História, um produto do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense. E hoje vamos falar de tudo um pouco. Vamos falar da história de Chapecó, da história antiga, da história recente e também vamos falar de música. Aguarde! O início de Chapecó. Muitos falam em 1917, mas 1917 é a emancipação. Chapecó é muito mais antigo. E eu vou aproveitar o meu convidado, o doutor Tito Ortenilo Azzolini, também conhecido como Tito Live, que nós vamos contar essas histórias e outras. Tito, vamos começar então por Chapecó, por esse início de Chapecó. Primeiramente, olá, né? E como é que começou essa Chapecó que tu conheceste posteriormente? E saudação a quem vai assistir pela vida fora, porque parece que vai ficar gravado para a posteridade, né? Olha que interessante, eu gosto muito de ler história, principalmente aqui da região, né? E coisa que poucas pessoas sabem, mas estão nos livros, aí, inclusive aqui vocês têm no Instituto, né? É só pesquisar. Por exemplo, 1840, Chapecó não existia. Né? Chapecó foi emancipado em 1917. Tem um livro chamado A Proto-História de Chapecó, que foi escrito pelo seu Adílio Fortes. O Adílio Fortes eu conheci ele pessoalmente, faz uns 30 anos que ele faleceu. A Proto-História, então a proto é que vem antes, né? Então ele registra que o primeiro registro que se tem de Chapecó é que em 1641 alguns jesuítas, né, padres jesuítas, passaram aqui para aquela região das missões e tem esse registro que passaram por aqui, né? Então Chapecó não existia. Então tem o livro ali que é do seu Néder, que é Como Nasceu Chapecó. Então, nesse livro, ele vai e pesquisa lá no Rio de Janeiro, tem os mapas, tudo lá, vai no Exército, tudo nos primeiros registros que existem. E ele vê, então, que, a princípio, o nome Chapecó não é aquele nome que diz que de onde se avista o caminho da roça, não. Foi, inclusive, ele tem uns 3 nomes que ele coloca que desses 3 nomes seriam quem deu o nome, foi o rio lá, Chapecó, né, que é o rio Chapecó, não é o rio Uruguai. O primeiro nome lá é Japeteco. E por coincidência, o escritor diz que o cidadão lá que deu esse nome foi também Tito, né? O nome do cidadão que está lá no livro é Tito. Então, Chapecó nasceu por causa do rio Chapecó, né? E uma história linda de Chapecó que nós precisamos contar para as gerações é que, olha que interessante, ali em 1840, né, por aí, chegou um cidadão que veio de Minas Gerais, veio por Curitiba. Em 1840, Curitiba era chamada Vila de Curitiba. Era chamada Vila de Curitiba, que pertencia à província de São Paulo. Então, esse cidadão, através dos índios, porque ninguém sabia o que tinha no outro lado, né, da mata, né? Hoje todo mundo sabe o que tem lá na frente, mas antigamente era daqui até aí, não se sabia o que tinha lá na frente, né? Tinha que explorar. Então, esse cidadão chamado Raimundo Fortes, ele vem aqui em Chapecó e casa com uma indígena, filha do seu Gregório. Por isso que tem a famosa Campina do Gregório ali naquela região ali, né? Porque o Raimundo Fortes quis homenagear o sogro, né, que era o Gregório. E o Raimundo, pode ver que aqui em Chapecó tem uma população grande de sobrenome Fortes, tem o bairro, né? Ele teve 9 filhos com essa indígena. E ali em 1839 e 1840, ele
se estabelece, abre uma clareira, faz uma roça aqui, né, de 15 alqueires. Ele funda, então, o manjolo, né? Para as crianças que não conhecem manjolo, as professoras têm que levar a ver o que é o manjolo, né? Que você descascava arroz, fazia farinha, né? Erva mate, né? E então ele fundou o manjolo, que era uma indústria, um engenho de cana, que era que se fazia a guarapa para depois fazer o açúcar, e o melado e coisa doce, ali, rapadura. E a tafona, que era para fazer a farinha de mandioca, e a partir da farinha de mandioca fazia um pão, fazia outras coisas ali, né? Então, olha que interessante a riqueza de Chapecó, onde um branco casa com uma indígena, e a partir daí é uma espécie de conciliação, e por isso que desenvolveu aqui, né? Foi desenvolvendo e foi. Quando falamos em Chapecó, quando falamos em surgimento da nossa região, não podemos também deixar de citar a questão de Palmas, onde, devido a um mau entendimento do Tratado de Santo Ildefonso de 1777, Argentina e Brasil se digladiaram pela posse da região, sendo que os argentinos consideravam que toda a grande região oeste pertenceria à Argentina. Nesse momento, Dom Pedro II manda calcar uma colônia militar chamada Colônia Militar do Chapecó, na Campina do Xanxerê. Mas isso foi nos idos de 1860. A colônia militar de Chapecó, ela só foi oficializada em 1881, quando o marechal do Exército Brasileiro, José Bernardino Bormann, veio com mais 47 soldados para construir esse local, proporcionando o primeiro grande registro que nós temos de participação do Estado nessa região, que até então era Campos de Palmas. Posteriormente, as vilas aos arredores foram crescendo. Vai surgir a Vila do Xanxerê, vai surgir a Vila do Passo dos Índios, né, que vai ser proporcionada a partir da emancipação, quando termina-se a questão de Palmas, termina a questão do contestado, porque além da questão de Palmas, nós vamos ter Santa Catarina requerendo essa região, porque o Paraná dizia pertencer ao Paraná, ser Campos de Palmas. Com a resolução desses conflitos, cria-se Chapecó em 1917. 1920, nós temos a fundação da colonizadora Bertazzo Maia e companhia na cidade de Passo Fundo, né, fundada pelo coronel Bertazzo e seu Agilberto Passos Maia, que vai proporcionar que glebas e glebas de descendentes de italianos vindos de Nova Prata, Guaporé, no Rio Grande do Sul, venham ocupar essa região. E aí nós vamos começar a ter a história de Chapecó, que, claro, num primeiro momento a sede vai ser na Campina do Xanxerê, daqui a pouco muda para Passo dos Índios, depois volta para a Campina do Xanxerê, até que se resolve ficar na Vila Passo dos Índios, onde hoje é a sede de Chapecó. Mas agora falando um pouquinho do Tito. O Tito veio da onde? O Tito veio fazer o que aqui na região? Pois é, eu nasci na linha São Roque, lá em Vargião, no milênio passado, 1956. Daí, na época, começou a entrar na região ali os ginásios, né? O ginásio, daí tu terminava o ginasial e tinha que sair. Então, eu já tinha uns amigos lá da região que vieram estudar em Chapecó, e daí em 74 eu aportei por aqui. Esse era um momento assim bem interessante, porque antes dessa de 74 para trás ali não havia mecanização nas lavouras. Inclusive a própria motosserra, ela vem ali perto dos anos 70 por ali. Não havia motosserra, né? E nem mecanização e nem fertilização da terra, né? Não era aquelas peluncas aí que dava muita pouca coisa, né? Muito embora aqui na região mais do extremo oeste a terra era muito fértil, dava muito feijão, arroz, etc, né? Mas enfim, que daí então vem uma onda ali, começa a vir, inclusive nos anos 70, que eu via
a televisão pela primeira vez lá em Varjão, na Copa de 70, né? Mas era uma TV que você só via um chuvisco, assim, via uma sombra correndo para cá, para lá. De repente o pessoal gritava gol, dava um gol, né, na Copa, e a gente não sabia bem como é que saiu o gol, porque era muito cheio de... Era a imagem muito ruim, preto e branco e muito ruim. Daí eu vim para Chapecó em 74 para fazer o segundo grau, fiz aqui no Bom Pastor. E depois, em 77, eu fui aprovado no vestibular para Direito na Federal de Santa Catarina. Daí eu fui para a capital. Então, em 74 eu vim para cá, em 78 eu fui para Florianópolis. E em 82 eu já voltei formado e comecei a advogar lá em Ponte Serrada. Durante a faculdade eu fiz um concurso no Tribunal de Justiça, trabalhei 27 meses lá concursado e depois vim para cá. E sobre a música, então nós tínhamos, desde criança a gente ouvia muito rádio, né? Na época não tinha TV, a gente ouvia rádio. Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Globo do Rio e Rádio Gaúcho e as rádios aqui da região também, né? Quando eu vim para cá, bom, lá então o que a gente fazia lá em Varjão? Lá a gente trabalhava na roça e nós éramos lenheiros também, fazia lenha para vender e colhia erva mate. E nos domingos tinha aqueles bolichos, então eu e o meu irmão ia lá fincar os palitos lá para o pessoal derrubar, né? Então nós ganhávamos por hora lá, né? Daí, quando eu era criança, eu ganhei Eu sempre gostei muito de música, né? Eu ganhei um cavaquinho do meu irmão mais velho, um cavaquinho. E me agradou, né? O sonzinho, não aprendi muita coisa ali, né? Daí tinha um irmão que hoje é corretor de imóveis, um dos mais velhos que já pegou corretor de imóveis, ele vendeu, já era corretor na época, vendeu o meu cavaquinho por uma gaita de boca. Foi interessante porque daí era um outro som e me enriqueceu ali, né? E ainda ele recebeu uns trocos de volta, então me animei ali, né? Então, nos grêmios estudantis, a gente tinha lá homenagem ao Dia das Mães e Dia do Município, então a gente fazia uma musiquinha ali, né? E foi aqui também, daí de repente, numa oportunidade, me surgiu a ideia de gravar um disco. Mas era uma coisa assim muito distante, porque tinha aqui na gravadora, era São Paulo, Porto Alegre, né? E é uma coisa assim muito longe, a gente não sabia por onde começar. Daí quando eu fui para a Universidade Federal, eu sempre gostei de cantar e compor também algumas musiquinhas, né? Então, na Universidade Federal, eles são um departamento de cultura sempre forte nas federais, né? Então, tinha teatro, tinha coral, tinha, enfim, quem pintava e bordava, tinha tudo lá. Daí eu entrei no coral da universidade e tinha um maestro, assim, que era uma sumidade, que veio de Curitiba, que tinha estudado doutorado na Alemanha, aquela coisa assim, uma pessoa, né, José Acácio Santana, ele tem mais de 1000 composições, né, pelo Brasil lá fora. E daí, numa oportunidade, a gente foi gravar um disco lá com o coral da universidade, né, para lançar ali, era músicas de Natal, inclusive, né. Daí eu conheci o cara da gravadora lá e daí fizemos uma tratativa. Disse assim, olha, tem umas letras ali, umas músicas, eu quero gravar. Daí o cara até Isso em São Paulo? Em Florianópolis. Florianópolis? Uhum. Lá não era um estúdiozinho, né? Que a gente fala gravadora, né? E não existia ou gravar fora do contrato. Ou tu era contratado pela gravadora, não existia esse negócio de fazer que nem hoje todo mundo faz, né? Hoje faz em casa, né? E hoje o pessoal grava até nas redes sociais ali, estoura lá, entende? Mas na época, então, pois mas vamos começar por... Não, o estúdio, né? Dá para fazer, mas não acreditou muito, né? Daí até eu insisti um pouco, mas daí era matéria paga e custava caro, eu tinha que pagar e eu não tinha dinheiro, né? Daí então eu conversei com esse meu irmão que era
já corretor de imóveis, e ele foi me arrumando ali um empréstimo. Vamos gravar e depois eu vendo os discos, né? Para pagar gravador e pagar a faculdade. Era federal, mas tinha os gastos do dia a dia ali, né? Comer um pão de queijo, aquelas coisas, né? Passar um pouco de fome. Pois é, então tá, tudo bem. Então vamos fazer o disco. Na época tinha o famoso compacto simples, que era 2 músicas, uma em cada lado era aqueles discos de vinil. Ou tinha o compacto duplo, que então tinha 2 músicas por lado. Então tá aqui, esse que é o disco. Então esse aqui era gravado nisso aqui, ó. Então nós fizemos 4 músicas, 2 aqui, depois tu tinha que, quando terminava as 2, tu tinha que parar, né, e virar no toca-disco. Tá, vai fazer, mas daí o maestro assim, então tu tem que me trazer uma fita cassete, que tinha uns gravadorzinhos, né? Mas ninguém tinha. Daí conversando lá com os colegas lá na universidade, daí um diz assim, não, eu sei onde é que tem um cidadão aí que tem esse tal de gravador, falar um gravador. Pega essa série aqui no Morro da Cruz, vai lá em cima, na rua tal, foi lá e consegui, né? Daí eu fiz no violão e foi lá, daí então o maestro, contratamos uma banda, acho que era a banda da Polícia Militar, Band Show. E daí ficamos lá, começamos daí o maestro fez uma basezinha ali em cima daquilo que mais ou menos eu mostrei, e começamos lá às 3 da tarde e terminamos às 4 da manhã, porque tu ia até um pedaço, errava, tinha que começar tudo de novo, não tinha como. Hoje que faz as montagens, né? Não tem como editar. Não tinha como editar, né? No final tive que dormir na gravadora, porque já não tinha mais ônibus para ir para casa, né? Mas era assim que funcionava. Mas o importante disso aqui, então assim, na universidade, tinha sempre muitos grupos musicais, né? E quando eu fiz o disco foi impressionante, porque foi como se tivesse abrido uma porteira, né? Daí logo atrás veio o Grupo Nozes de Chapecó, que gravaram no mesmo estúdio, né? Pediram, mas como é que é? Não, vão lá e converse com o proprietário lá, o diretor. Era um estúdio, na verdade, o cara fazia jingle, coisa assim. Daí logo depois o Grupo Nozes, ali nos anos 80, 81, o Grupo Nozes grava. Daí veio o Expresso Rural, que é famosíssimo lá de Lages, né? Porque o pessoal tinha muito medo, né? E tinha um outro conjunto bem interessante lá da universidade, era a V0 no começo, depois era Grupo Engenho. Né? Eles têm vários discos gravados, né? E daí o pessoal foi gravando, porque, né? Claro, depois a coisa foi abrindo, né? Então o Tito foi o precursor dos grupos da região. Na verdade, assim, como eu gravei um rock também, então era tido como o Rock 700. Daí, pelas pesquisas ali, foi o primeiro, foi matéria paga, foi o primeiro roqueiro do sul do Brasil fazer um rock independente, né? Que hoje todo mundo faz, mas era um rock independente. Inclusive alguns grupos de Porto Alegre, né, e famosíssimos que hoje andam por aí, eles se inspiraram em cima, né? Porque eu fui lá em Porto Alegre para fazer o segundo disco, tinha até fã-clube lá, Curitiba, né? Eu fui fazer lançamento em Curitiba, na TV, e eu passava nas rádios. Como é que lançava o disco na época? Tu ia na emissora de rádio, conversava lá com a pessoa que fazia ao vivo o programa, né? E ele dizia, olha, hoje no meu programa vai ter lançamento de um disco, assim, assim, o cantor já está aqui, né? Fazia uma entrevista, né? E como eu precisava vender, então eu fazia o lançamento na rádio, e daí o locutor dizia assim, daqui a pouco o Tito Livre vai te visitar aí no comércio, coisa assim, adquira o disco do Tito. Daí eu ia lá, batia papo e negociava o disco com as pessoas, né? E um lance que eu já falei para você, professor, que daí então os colegas também, meus amigos, ajudavam a vender. Então pegava 5, pegava 10, né? E tem uns que até hoje não me pagaram, levaram o disco, venderam e não pagaram. E os juros e a correção? Não, se eu pegar eles agora como advogado, eu tiro, Vou atrasar. É brincadeira, né? Mas a gente levou tudo no esporte. Na verdade, era uma brincadeira assim gostosa, né? E fazia lançamento, porque na época
tinha muito, os bailes eram, né? Então tu podia fazer lançamento no meio do baile, ia lá, parava o baile, agora vai ser lançamento do disco do fulano, depois ele vai passar de mesa em mesa ali para vender, tu cantar 2, 3 músicas ali, e vendia ali, o pessoal comprava, porque, entende? Tá o cantor ali, né? Então, era assim que funcionava. E tinha também muitas apresentações nos ginasiões, né? Tipo aqui, eu e o Silveira. Cada cidade tem um ginasião, né? Às vezes tinha os festivais da canção, né? Então, você participava lá. E em 1973, teve o primeiro FIEC, que era em Xanxerê, eu morava em Varjão, lá que começou assim, eu comecei a sair da minha cidade. Em 73 tinha o primeiro FIEC, que era o primeiro Festival Intermunicipal da Canção em Xanxerê. E eu me lembro que eu fui o primeiro cantor do primeiro festival lá. E como é que eram esses shows, Tito? Tu falou que já tinha até fã-clube. Era muita gente? Como é que era o som? Como é que era a organização no ginásio? Como é que funcionava isso? Na verdade, eu nunca tive banda. De chegar lá e tocar baile, assim, porque eu pensava, não, carregar aquelas guitarras, eu tenho uma lá em casa, pesa uns 40 quilos, né? Eu era sempre um cara magrinho, pensando, isso cansa muito, né? Então, o que fazia? Lá no tal baile, vai ter o tal baile, né? Lá no município tal. Então, eu combinava com o pessoal do clube. Eu não cobrava nada o show, mas daí eu vendia o disco. E para eles era uma atração a mais, né? Então fizemos ali uma parceria, já tinha na época as parcerias, e era assim que funcionava, porque daí eu vendia o disco, consegui pagar a gravadora, me ajudou também nos estudos, né? Mas o show era assim. E chegou até se cogitar para fazer, daí eu fiz algumas apresentações na TV em Curitiba. Lá tinha o Mário Vendramel, tinha um programa lá, tipo o Silvio Santos assim, né? Fez as apresentações, daí tinha um empresário que me conheceu aqui, vamos para o Paraná, lá, né? Vamos mandar brasa aí. Mas daí eu estava começando o curso de Direito e ali que eu travei daí, né? Porque eu ia ter que sair totalmente de uma estrutura para encarar uma coisa nova e eu pensei, não, primeiro eu vou estudar e depois eu vou, né? Mas não voltei mais para Cariri e até hoje eu componho, né? E agora pensando então nessa vida social, porque bom, o Tito foi para os bailes. E como é que eram esses bailes? Porque você tem a banda do baile, você tinham concursos no baile. Como é que funcionava até a negociação com o pessoal que fazia o baile? Bom, tu oferecia o serviço, ok, eu vou tocar umas 2, 3 músicas. E o pessoal da banda era receptivo a artistas novos ou não? Porque na verdade é assim, como é que dizia um cliente meu, tudo é negócio, né? Então, geralmente eram os clubes, a diretoria do clube vai fazer um baile lá no CTG tal, na época não era CTG, mas lá no clube tal, né? No clube tal. Então, quando eles iam contratar a banda, porque a banda também queria vender o serviço dela. Então, assim, olha, nós contratamos, mas assim, nós temos um lance aí, que tem um cantor aqui que é da região, coisa e tal, e tá andando bem ali, uma coisa nova, né? Vocês se importam em ele fazer o lançamento? Não, bem pelo contrário, vamos, porque daí então nós vamos ajudar ele, entende? Para o pessoal do clube era uma boa porque era alguma coisa a mais, né? E como eu te falei, como era uma coisa assim, Roberto Carlos na televisão, né? Jovem Guarda, aquela coisa, era uma coisa que estava fervendo, então tinha um espaço bem interessante para esse tipo de atividade, né? Porque as pessoas queriam ver, né? Bem lá atrás a gente ia no circo ver o cantor, depois vieram os ginásios, então veio aqui em Chapecó, né? Raul Seixas, veio Géry Adriane, veio Roberto Carlos, e quantos? Ronivão, aquele pessoal todo. Então, havia uma vontade muito grande de ver o artista, ver o cantor, né? Então se encaixava, né? Se encaixava. E como era uma coisa assim difícil de ver, o pessoal queria ir lá ver, né? Uma coisa assim, uma coisa diferente, né?
Então, o amigo convidava lá da outra cidadezinha, vem pra cá que vai ter um negócio aí diferente, assim, um tal de Tito Livre, um cara meio malucão ali que tá falando na rádio, coisa e tal. Ele vai cantar ali, né? E depois, se quiser comprar o disco, né? A parte importante também é essa questão do rádio. Uma das coisas que nós temos que compreender é que a nossa região possuía um certo filtro. Por quê? Porque o sinal era analógico e ele não conseguia transpor a serra, então ele não vinha direto de Florianópolis. Ele vinha de Porto Alegre, passava pela repetidora em Erechim e aí era enviado para cá. Por isso, inclusive, que nós vamos ter uma gama bem interessante de gremistas e colorados na região, porque eles vão pegar justamente o auge do Esporte Clube Internacional e o auge do Grêmio de Futebol porto-alegrense. Se tu vais, por exemplo, para Florianópolis, tu vais achar muito flamenguista, muito botafoguense, por conta que o sinal chegava direto do Rio de Janeiro. Então, por essa filtragem, você acabava tendo muito acesso a coisas vindas do Rio Grande do Sul. E aí começam as rádios locais a mexer com a cultura regional e a incentivar novos cantores, incentivar novos músicos para que pudesse ter uma certa diversificação daquilo que já vinha pronto. E aí que vem o histórico das nossas diversas rádios. E, Tito, como é que era na época cantar na rádio? Na verdade, a gente não cantava. Bom, primeiro, nas rádios geralmente tinha antigamente um auditório. Então tinha lá, não era na cabine do locutor ali, né? Tinha a pessoa que trabalhava lá no outro lado e o locutor aqui. Sempre, inclusive até aqui na Rádio Chapecó, até hoje ainda acho que tem lá um local que era o auditório, né? Então tinha um auditório, então era fácil. Então, mas geralmente a gente cantava no auditório. Inclusive, tinha programas que eram transmitidos, eu me lembro, tinha um programa que era aqui no Clube Industrial, chamado Carrossel de Atrações, né, que eu participava, e também no Ivo Silveira. Tinha nos domingos à tarde, Carrossel de Atrações, e era transmitido pela emissora de rádio, né? Era um radialista, né, que fazia. Um ponto bem importante, inclusive, é a importância do ginásio Silveira, que muitos conheciam como ginasião, para o desenvolvimento da cultura local. Como o Tito já falou, Roberto Carlos se apresentou ali, Jair Adriani se apresentou ali, os Trapalhões se apresentaram ali, segundo fontes, sem o Didi. Também tivemos o grande show do Raul Seixas, que após o show, inclusive, ele foi para uma boate chamada Orixá, né, onde ele compareceu e ele perdeu a identidade. E ela está aqui em Chapecó. A identidade do Raul Seixas está guardada aqui. O homem perdeu a identidade no tempo em que ele passou aqui por Chapecó. E já que tu assistiu o show, Tito, como é que eram esses shows no ginásio do pessoal que vinha de fora? Como é que ficava a região? Como é que era? Vinha todo mundo, era uma coisa incrível, enchia. E o cantor cantava lá embaixo, ali no meio. Então, as arquibancadas, tudo ali, né, minava de gente, porque é que nem hoje a EFAP, quando vem, né, esse pessoal bem famoso. Então, o pessoal vinha de longe, mas o pessoal vinha de 100, 150 quilômetros, né? Vinham ver, porque era um fato que você via na televisão, o cidadão esbate, já pensou ver ao vivo, né? Ver ao vivo, né? E o Raul Seixas, na época, ele mudou o rumo Pode ver que tanto a letra quanto as composições, assim, a melodia, ela fez ali, virou 160 graus, ela mudou tudo, né? Uma coisa... De repente, quando chegou o Ouro de Tolo, porque a gente, na escola, no ginásio, a gente ia para ouvir o rádio, ficar estudando em casa, ouvir o rádio, né? E chegava lá e falava para os coleguinhas, hoje eu vi a tal música, uma música nova, né? De repente, chegamos lá e se reunimos aí assim, você viu que música tocou hoje lá? Negócio Ouro de Tolo, uma coisa, entende? Uma coisa assim que... Porque olha que interessante, aqui na nossa região nós ouvimos o quê? O regionalismo, né, da região, o Rio Grande do Sul, aqui é a região, e o sertanejo, né, e
o popular ali, que era Roberto Carlos, aquela coisa. Daí Raul Seixas vem no meio ali, vem com aquelas composições filosóficas e com som diferente, né? Então sacudiu aquela mesmice que estava aí, ela, né? Mas na época era porque vinha a bossa nova também, né? Então o Raul Seixas entrou ali e sacudiu. Então ver o Raul Seixas, meu Deus do céu, era uma coisa assim, era uma coisa do outro mundo, né? Porque no entendimento, assim, as pessoas chamavam, o cara é melhor que o Roberto Carlos, o pessoal falava, é melhor, não pode, então aquela discussão, né? A gente discutia muito música e música a gente discutia muito, que a gente ouvia, né? Era futebol e música, era o foco da época. E é com esse bate-papo que nós encerramos aqui, agradecendo o Tito, falamos de música, falamos de cultura, filosofamos e nos vemos no próximo programa. Aquele abraço!